Olha só, o coração humano. Que máquina, hein? Uma maravilha da natureza que simplesmente não para, nunca. Mas como? Como ele faz isso? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Os segredos por trás de cada batida. Essa é a grande questão, né? Como é que um músculo, um único músculo, bate mais de 3 bilhões de vezes numa vida sem tirar férias? A resposta é uma verdadeira obra de arte da engenharia biológica. É uma dança perfeita entre eletricidade, uma mecânica superpoderosa e um controle que é sinceramente genial. Para a gente ter uma noção do tamanho da força dele, pensa só nisso aqui. A cada minuto, quietinho, em repouso, o coração bombeia o sangue do corpo inteiro. Estamos falando de 4 a 6 litros. É um trabalho que não para, que ele faz sem falhar, a cada segundo. Impressionante, né? E o segredo do design dele está bem aqui. O coração, na verdade, não é uma bomba só. São duas, trabalhando em uma sincronia perfeita. O lado direito, que a gente vê em azul, manda o sangue para os pulmões para buscar oxigênio. Aí, o lado esquerdo, em vermelho, pega esse sangue já renovado e, pá, manda com toda a força para o resto do corpo. É um circuito duplo, super inteligente. Beleza, mas o que aperta o start para a batida começar? A resposta não está na força bruta, não. Está em algo invisível, um sinal elétrico, minúsculo, mas super preciso. Cada batimento começa literalmente com uma faísca de vida. E essa é a assinatura elétrica dessa faísca. Olha só que formato diferente que tem esse gráfico. Diferente de outros músculos, a célula do coração fica ligada, eletricamente ativa, por muito mais tempo. Isso cria essa fase mais longa, que a gente chama de platô. E olha, guarda bem esse nome, platô, porque ele é a chave de tudo. E aqui está o pulo do gato. Esse platô longo é um sistema de segurança importantíssimo. É ele que garante que o coração tenha tempo para relaxar e encher de sangue de novo, entre uma batida e outra. Basicamente, ele impede que o coração tenha uma cãibra, sabe? Imagina o desastre que seria. É a garantia de que a bomba nunca vai travar. Essa dança elétrica toda é, na verdade, uma coreografia de íons. É uma entrada e saída super controlada de sódio, cálcio, potássio, e é esse balé iônico perfeitamente sincronizado que cria aquela assinatura elétrica. É um show que se repete a cada segundo, preparando o palco para a próxima contração. Ok, já entendemos a faísca elétrica. Agora, como é que essa faísca vira força? Como esse sinal elétrico se transforma numa contração tão poderosa e tão eficiente? O segredo, de novo, está na estrutura. As células do coração não são individualistas. Elas trabalham em equipe. Elas são todas conectadas por esses discos intercalares. Pensa neles como pontes, que deixam o sinal elétrico passar voando de uma célula para outra. Isso faz com que milhões de células ajam como uma coisa só, um sincício, se contraindo juntas, como uma unidade única e super forte. E não é um aperto qualquer, sabe? A contração não é só um espreme e solta. As fibras do músculo são organizadas em espirais. E o que isso faz? Faz o coração se contrair torcendo, sabe? Exatamente como a gente faz para torcer uma toalha molhada. E esse movimento de torção é o jeito mais eficiente possível de expulsar o máximo de sangue com o mínimo de esforço. O nome técnico para essa mágica, essa conexão entre a eletricidade e a força, é acoplamento excitação-contração. E quem é o mensageiro que faz essa ponte? O elo que faltava. Um íon que a gente já falou dele, o cálcio. E o sistema é simplesmente genial. Aquele pouquinho de cálcio que entra na célula durante o platô funciona como um gatilho. Ele vai lá e destrava os estoques internos, liberando uma verdadeira avalanche de cálcio. É essa inundação de cálcio que dá o comando final. Contrair, agora e com força. Bom, a gente já viu a faísca elétrica, já viu a contração lá na célula, agora é hora de dar um passo para trás, juntar todas essas peças e ver como elas se encaixam no ciclo completo de um único batimento cardíaco. Eu sei. Esse gráfico pode parecer um bicho de 7 cabeças à primeira vista, mas calma. Ele é basicamente o roteiro completo de um único batimento. Ele mostra como tudo, pressão, volume, eletricidade, até os sons que o coração faz, se alinha de forma perfeita. Vamos olhar os pontos principais para entender essa história. Basicamente, o ciclo todo se resume a duas grandes fases. A diástole é quando ele relaxa para encher de sangue e a sístole é quando ele contrai para mandar esse sangue com tudo para o corpo. Então é encher e ejetar, relaxar e contrair. Esse é o ritmo da vida. E uma coisa muito legal é que as válvulas do coração não têm músculo próprio. Elas funcionam como portinhas que só abrem e fecham por causa da diferença de pressão. Dá uma olhada na linha vermelha.
Essa é a pressão dentro do ventrículo. Só quando essa pressão sobe e fica maior que a pressão lá na artéria aorta é que a porta se abre e o sangue sai. É física pura. E olha só como a parte elétrica prevê o que vai acontecer na mecânica. Aquela ondinha P, ali no eletrocardiograma, acontece um pouquinho antes da contração dos átrios. E aquele pico grandão, o complexo QRS, é o sinal elétrico que dá largada para a contração super forte dos ventrículos, que vem logo depois. A causa sempre vem antes do efeito. E se a gente fosse resumir uma batida em números, seria mais ou menos assim. O coração enche com 120 ml de sangue, bombeia uns 70 ml para fora e fica uns 50 ml lá dentro. Essa porcentagem que ele consegue ejetar, que a gente chama de fração de ejeção, é um dos números mais importantes que os médicos olham para saber se o coração está saudável. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça, a inteligência por trás de tudo. Como é que o coração sabe que precisa acelerar para uma corrida ou desacelerar para a gente descansar? A resposta está nos seus sistemas de controle, que são incríveis. Para começar, ele tem um sistema de ajuste automático que já vem de fábrica. Pensa num elástico. Quanto mais a gente estica, mais forte ele volta, certo? Com o coração é a mesma coisa. Quanto mais sangue chega e estica as paredes dele, mais forte ele vai contrair para mandar esse sangue todo embora. E esse gráfico aqui mostra exatamente essa lei em ação. Se a gente aumentar a pressão de entrada lá nos átrios, ou seja, está chegando mais sangue, o coração automaticamente aumenta a quantidade de sangue que ele bombeia para fora. Ele simplesmente se adapta à demanda. E além desse ajuste automático, ainda tem o controle externo, que vem do sistema nervoso. Dá para pensar nele como um acelerador e um freio. O sistema simpático é o acelerador, que joga adrenalina para acelerar tudo numa situação de estresse. E o parasimpático é o freio, que acalma as coisas para a gente economizar energia. E essa frase aqui resume a regra de ouro do coração. É um princípio bem simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, que garante um equilíbrio perfeito. Dentro dos limites, o coração vai bombear todo o sangue que chegar até ele. Simples assim, nem mais nem menos. E com isso, a gente volta para aquela pergunta do começo. Afinal, o coração é só uma bomba mecânica ou é algo mais? Depois de ver a faísca elétrica, a contração espiral, os controles inteligentes, a resposta fica meio óbvia, né? Ele é muito, mas muito mais que uma simples bomba. É uma obra-prima da engenharia, um computador biológico que se ajusta sozinho, pulsando com uma complexidade que, sinceramente, a gente só pode admirar, a cada batida.